Olá, queridos irmãos e irmãs! Os seus planos de leitura da Bíblia não estão dando certo? Nada tem funcionado? Todo ano você resolve no seu coração: eu vou ler a Bíblia esse ano, mas as coisas não funcionam? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçando-ideias.com e eu vou te ajudar a montar o seu plano de leitura da Bíblia. Sim, um plano totalmente adaptado à sua vida e que vai funcionar. Vou apresentar para você algumas dicas incríveis de um professor que há mais de 20 anos dá aulas de Bíblia e tem algumas dicas interessantes para passar para você. Isso te interessa? Vamos então à minha lousa de explicações que nós vamos montar juntos o seu próprio plano de leitura bíblica. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitura é a seguinte: professor, eu nunca consigo que meus planos de leitura da Bíblia deem certo. Isso me desanima muito. Você tem alguma dica daquelas boas de professor para que esse ano o meu plano de leitura bíblica dê certo? Muito obrigado pela sua pergunta, querida irmã. Tenho dicas sim e vou passar umas dicas aqui muito interessantes para qualquer estudante da Palavra de Deus. Você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida. Aqui nos comentários ela pode virar vídeo aqui no canal. Então aproveite esse espaço abençoado. E já deixa aí o seu joinha, o seu curtir, não custa nada e ele ajuda muito com que o nosso trabalho cresça e abençoe cada vez mais vidas. Queridos, eu começo trazendo um versículo para trazer uma lição ao seu coração antes de montar o seu plano. 2 Timóteo 4,13, temos aqui uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui o apóstolo Paulo estava ao final da sua vida, muito provavelmente preso, e ele deseja então que Timóteo, seu discípulo amado, fizesse uma visita antes do inverno. E o que chama atenção é o que o apóstolo Paulo pede para que Timóteo leve, especialmente os pergaminhos. Queridos irmãos, o apóstolo, mesmo próximo da sua morte, em condições difíceis, ele tem o desejo de estudar a palavra de Deus, o desejo de aprofundar mais o seu conhecimento e a sua comunhão com o Pai. E é esse desejo que eu quero que você reavive dentro do seu coração nesse momento, para a montagem do seu plano de leitura da Bíblia. Mas olha só, os planos da maioria das pessoas dão errado, sabe por quê? Porque falta fazer algo antes do plano. As pessoas geralmente querem o quê? Uma planilha, um papelzinho, um impresso, alguma coisa que dê a elas ali alguma direção para que elas tenham ali o seu plano de leitura da Bíblia. Só que esse plano vai falhar. Sabe por quê? Porque elas esqueceram que tem que fazer alguma coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho antes do plano. Então eu quero que você fique até o final desse vídeo, isso é muito importante. Eu vou te ensinar o que fazer antes do plano. Depois eu vou montar com você na prática o seu plano de leitura da Bíblia aqui. E ao final também, como bônus, vou te ensinar a montar um plano de leitura da Bíblia em um ano. O seu plano, ok? Que você pode fazer agora aí com o seu celular vendo esse vídeo, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos entender então o que temos que fazer antes da montagem do plano. E é nesse momento que você se inscreve no canal, ok? Então, estar inscrito aqui no canal é algo importante para que você possa crescer mais no conhecimento do Senhor. Temos vídeos aqui explicando a Bíblia de segunda a sexta às 15 horas, então eu posso te ajudar gratuitamente aqui no YouTube. Faça a sua inscrição nesse momento, amém? Vamos lá então, o antes. Primeira coisa que você tem que fazer ou pensar antes de montar o plano. Quanto tempo você tem para ler a Bíblia? Olha só. Essa é a primeira pergunta que você deve responder. Cada um de nós dispõe de uma quantidade de tempo para se dedicar. Sabemos que uns podem dedicar-se mais e outros menos. Cada pessoa tem uma vida, tem uma rotina, tem os seus afazeres. E você precisa, então, antes da montagem do plano, entender quanto tempo você tem. Estabeleça esse tempo e o anote aí em um papelzinho. Tenha em mente que esse tempo deve ser um tempo realista. Isso é muito importante, preste bem atenção nisso. Não se iluda colocando que você tem 1 hora, ou então projetando. Olha, o ano que vem ou esse ano eu vou ler 1 hora todos os dias de Bíblia. Olha só, tenha cuidado, seja realista. Talvez você tenha esse desejo no seu coração, mas você não tem esse tempo de fato para disponibilizar quando você analisa a sua rotina do dia a dia, ok? Aqui, a título de exemplo no nosso plano que nós vamos montar,
eu vou trabalhar com 20 minutos diários. Olha que interessante. É um tempo que eu acho que qualquer um de nós consegue arrumar para ler a palavra de Deus em um dia, mesmo um dia dos mais corridos. Você consegue colocar 20 minutos do seu dia para ler a palavra de Deus? Então nós vamos fazer esse plano, depois você pode adaptar a sua realidade. Então, essa é a primeira pergunta do antes da montagem do plano. Agora, temos uma segunda pergunta do antes. Quanto que eu vou ler por dia? E aqui é importante você entender essa parte, ok? Mas antes de te explicar esse segundo antes, eu quero dar um recadinho. Você quer uma ajuda, não para montar o seu plano, né? Claro, eu vou ajudar você também, mas uma ajuda para te conduzir nessa leitura da Bíblia, te explicando em videoaulas. Aí estou falando de um curso mesmo. Quer essa ajuda? Um professor à sua disposição ali no Zap para tirar dúvidas? Então, estão abertas as inscrições do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, ok? De Gênesis a Apocalipse. Estou deixando aqui no primeiro comentário fixado desse estudo, desse vídeo, mais informações. Depois que você terminar aqui, e quiser e sentir que isso faz parte, né, que Deus está te chamando para esse estudo, faz parte da sua vida, você pode dar uma olhadinha lá em mais detalhes. Olha só, queridos, olha só, em média, cada capítulo da Bíblia, para ser bem lido, demora em torno de 5 minutos. Caso você deseje fazer um estudo um pouco mais minucioso de cada capítulo, cada um desses capítulos levará pelo menos 10 minutos ou mais. Essa informação é importante. Mas se você é daqueles que quer, além de ler, estudar detalhadamente, eu recomendo que você tenha 2 momentos de estudo, ok? Então, quem quer ir mais fundo precisa dedicar mais, não tem jeito. Então, em um momento de leitura, você vai ter aquela leitura mais fluida. Sabe aquela que você vai só lendo mesmo, né? Sem parar muito? E em um outro momento que você vai planejar, aí sim você tem um estudo mais detalhado, onde você usa dicionário, onde você usa uma série de recursos para aprender mais, ok? Nós estamos falando aqui no nosso plano desse primeiro aqui, a leitura que é mais fluida, uma leitura ali para você conhecer mais os contextos, um pouquinho mais rápida, perfeito? Então nós vamos trabalhar aqui no nosso plano com uma leitura mais básica, porém proveitosa, que vai gastar em média 5 minutos por capítulo, que é o suficiente para uma leitura fluida. A partir daqui, então, faça as contas de acordo com o tempo que você dispõe. Em nosso exemplo, nós conseguiremos ler 4 capítulos da Bíblia nos nossos 20 minutos. Vamos imaginar que você tivesse 30 minutos. Você poderia ou ler mais detalhadamente, estudando os mesmos 4, dividindo nos 30 minutos, ou então você poderia acrescentar mais 2 capítulos e ler 6 capítulos nos seus 30 minutos, ok? Você faz a adaptação de acordo com o quanto de tempo que você tem. O quanto de tempo indica o quanto você vai ler, perfeito? Vamos lá. Temos mais uma pergunta do antes da montagem do plano. O que eu vou ler em cada dia? Então, agora que você tem o seu tempo, agora que você tem a quantidade, você tem que saber aquilo que você vai colocar dentro desse tempo para ler, perfeito? Então, agora você precisa escolher o que você quer ler. Se você for novo na fé, o que é um novo na fé? Tem mais ou menos 1 ano de convertido, 1 ano e meio, 2, você é novo na fé. Eu sugiro a leitura do Novo Testamento, aquele que começa lá no livro de Mateus. Se você já tem algum tempo de vida cristã, mais de 2 anos, 3, 5, 10 anos, e já conhece um pouco da Bíblia, eu sugiro que você faça uma leitura desde o começo. Sim, um desafio, iniciando lá em Gênesis e passando por cada livro até chegar em Apocalipse, assim como nós fazemos lá no nosso curso que eu mencionei anteriormente. No entanto, você também pode fazer pequenas metas de leitura. Eu, atualmente, gosto muito dessa forma aqui de ler a Bíblia. Por exemplo, eu gosto de pegar e programar o seguinte: olha, eu vou ler todos os profetas agora. Agora eu vou ler todas as cartas de Paulo. Depois eu vou ler o Pentateuco, que são 5 primeiros livros da Bíblia, a história dos reis, etc. Por quê? Porque eu já li a Bíblia inteira várias e várias vezes. Não que eu não faça isso, mas eu gosto de mudar. Uma vez eu leio a Bíblia inteira, depois eu leio aqui por partes, por blocos. Aí você pode ler e programar aquilo que quer ler da forma que desejar, não há problema nenhum nisso. Aqui no nosso exemplo, nós faremos o seguinte: nós vamos montar o nosso plano de leitura de todo o Novo Testamento, mais
Provérbios, e eu vou explicar por quê, e o nosso plano vai ficar assim, então. O que que nós vamos ler? Nós vamos ler 3 capítulos do Novo Testamento, começando lá em Mateus, por dia, mais um capítulo de Provérbios por dia, ok? Isso vai ajudar a compor aqui a nossa leitura e torná-la mais, assim, com um conteúdo mais gostoso de ler. Perfeito? Agora vem aquela parte que todo mundo gosta. Vamos fazer a montagem do plano na prática, perfeito? Já vimos todo esse antes, que é muito importante e que as pessoas não veem e por isso não conseguem que seus planos deem certo. Agora vem a montagem do plano. Todo plano, queridos, precisa ter metas palpáveis, ou seja, metas que você consegue ver, ok? Coisas ali anotadas para que você consiga ver o que você está fazendo e onde você está chegando e onde você quer chegar, ok? Para que tudo seja cumprido de uma melhor forma. É importantíssimo que você consiga ver onde o seu plano te levará e também conseguir acompanhar o seu progresso, ver para onde que você está indo. Isso é muito importante. Por isso eu sugiro que você faça algo mais ou menos como eu vou sugerir na sequência. Só que tem que ser algo simples e objetivo. Algo que você consegue anotar em uma simples folha de papel e dá certo. Não precisa de burocracias para você fazer o seu plano. Não precisa de coisa impressa, ter impressora, nada do tipo. Nós vamos trabalhar com o mais simples do simples. Vamos lá? Olha só. Então, resumo do nosso plano. Capítulos para a gente ler. 3 capítulos por dia do Novo Testamento, que vamos começar em Mateus, e mais um capítulo de Provérbios por dia. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso ali na própria folha, como é que eu faço. O que que eu vou ler? Novo Testamento mais Provérbios. Quando que eu começo? Em janeiro. Ou você pode começar em qualquer outro dia do mês. Vamos imaginar que você está vendo esse vídeo, eu estou produzindo ele aqui no final do ano, né? Mas vamos imaginar que você está vendo no meio do ano. Troque janeiro por julho e comece assim mesmo. Não precisa começar planos só em janeiro. Pode começar em fevereiro, março, no meio do mês, em qualquer momento. Então, como que fica na sua folhinha de papel? Olha só. Então, vamos imaginar que você está no dia 1 de janeiro. Você pega uma folha em branco, faz todo aquele antes que nós já fizemos até aqui, anota nessa folha e deixa ela reservada. Pegue uma outra folha que vai ser onde você vai detalhar dia a dia o seu plano. Presbítero, eu preciso anotar todos os dias antes? Não. Nós vamos fazer o nosso plano anotando uma linha por dia. Então você está no dia 1/1, ok? Você pega a sua folha em branco e anota lá 1/1, Mateus de 1 a 3 e mais Provérbios 1. Você vai fazer então essa leitura no dia 1/1. Beleza? Vai viver a sua vida, o seu dia. Chegou o dia 2/1. Você vai anotar a linha número 2. Você já tem a linha anterior que vai te dar ali a sequência. Então você terminou no 3 lá no dia 1. Então agora é de 4 a 6 mais Provérbios 2. Beleza, terminou o dia 2. Dia 3 hoje. Aí você vai anotar a linha 3 e vai trabalhando nessa sequência. Observe que o capítulo de Provérbios, ele sempre é igual ao dia. Então, dia 1 de todos os meses do ano, você vai ler Provérbios 1. Dia 2 de todos os meses do ano, você vai ler Provérbios 2. E assim na sequência. Com isso, todos os meses você vai fazer uma leitura completa de Provérbios. E Provérbios é bênção, é gostoso de ler e vai te ajudar a ter mais ânimo. E assim você vai indo dia após dia, completando a sua folha e avançando na sequência ali de cada livro e por aí vai. E aí lá no última sequência, né, você vai chegar no dia 31/1, ou seja, do seu plano no último dia de janeiro, você já vai estar lá no livro de Atos e em Provérbios 31. E aí vamos imaginar aqui que você já passou do dia 31 e agora você está no dia 1/2. Então no dia 1/2 você vai apenas anotar a sequência, que seria aqui Atos, eu li no dia 31 até o 6, então eu vou ler o 7, o 8 e o 9 e dia 1, Provérbios 1. Okay? Então você vai fazendo essa anotação a cada dia do ano, sem dificuldade, sem burocracia. Observe bem que em menos de um mês você consegue ler os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, e começa o livro de Atos em um mês. Olha que bênção, queridos irmãos, com pouco tempo de dedicação diária, mas com um bom planejamento e ainda consegue ler o livro de Provérbios inteiro uma vez
todos os meses. Terminado o seu planejamento, aí você faça outros. Vamos imaginar que você terminou de ler o Novo Testamento. Aí você pode pegar um outro plano e começar de Gênesis, ou ler os profetas e por aí vai. E vá caminhando sempre para frente. Mas tem algo importante aqui que eu quero deixar claro aqui para a gente ir caminhando. Se você falhar um dia, no outro dia, coloque a leitura em dia. Ok? Nossa, no dia 5 não deu para eu ler. Então, no dia 6, você faz a leitura do dia 5 e do dia 6. Não aceite sair dos trilhos. Se você ficar aceitando um monte de falhas, o seu plano vai dar errado. Ok? A não ser que seja por um motivo totalmente justo. Olha, eu estou em coma no hospital. Aí sim, não tem como. Aí depois que você sair lá do hospital, você recomeça o seu plano, refaz esse plano. E agora, para fechar, como bônus que eu prometi lá no final, como fazer o planejamento para ler a Bíblia toda em um ano? É muito simples. Primeiro, você vai fazer todo aquele antes que nós já trabalhamos aqui nesse estudo. E agora você vai pegar então a Bíblia toda que tem 1189 capítulos. Um ano tem 365 dias. Então nós vamos dividir a quantidade de capítulo pelos dias do ano e você tem 3,25 capítulos por dia. O que significa isso? Se você ler 3 capítulos da Bíblia por 5 dias da semana e 2 capítulos da Bíblia 2 dias da semana, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Aí, você pode ler na sequência, você pode ler conforme eu ensinei, ler o Novo Testamento e depois ir lá para o Antigo, ou começa em Gênesis, que é o mais interessante, que você vai numa sequência, ou você pode ler por blocos. Eu quero ler primeiro os profetas, eu quero ler agora os livros poéticos, eu quero ler o Pentateuco e assim por diante você vai fazendo o seu plano. O ideal é que você tenha um plano que anime o seu coração. Queridos irmãos, espero que tenham gostado. Fiz com muito carinho esse estudo para abençoar a sua vida. Deixo mais alguns estudos aqui para que você possa crescer no conhecimento do Senhor. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.